próximo aqui, ó, está como Ministério das Assembleias de Deus, no quilômetro 50. Princípios fundamentais: honestidade e transparência. Tá? Honestidade e transparência, que é, olha aqui, esse texto de 1 Timóteo também vai esbarrar nesse princípios fundamentais, que é honestidade e transparência, pontualidade e compromisso, fidelidade no uso do recurso. Honestidade e transparência esbarra nesse 1 Timóteo 3. Eu quero ler o versículo com vocês, versículo 9 e 10 de 1 Timóteo 3. Capítulo 3, verso 9 e 10. Honestidade e transparência, pontualidade e compromisso, fidelidade no uso dos recursos. Verso 9 e 10, por favor. Guardando o ministério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Então, o que acontece aqui? O diácono está pronto para o serviço, ele precisa ser provado. E aqui não é uma aprovação de Deus, não, tá? Isso é um teste, um ferro afiando ferro, como Salomão falou, machado sempre afia outro machado, que é com respeito ao caráter, né? O indivíduo é posto à prova a fim de que seu testemunho lhe aprove, que ele esteja apto ou apto para o servir a igreja, ok? Então, a honestidade e a transparência vem daí. O camarada é provado por sua liderança a fim de afiar a sua honestidade. Obviamente também que a sua transparência, tá? Outro mais, pontualidade e compromisso. Não é muito bonito, né? Vamos dizer assim, para um membro, um indivíduo do meio do povo comum, já não é muito bem visto ele agir com o servir da igreja com muita, como é que eu posso dizer a palavra? Com muito relaxo, né? O camarada é relaxado, desde da pontualidade, do compromisso, já é ruim, não fica bem visto para uma ovelha. Né? Então, o diácono para cima já não pode ter esse tipo de comportamento. Então, a pontualidade e o compromisso deve estar na fileira de cima para todo diácono. Né? Esse homem de Deus, ele precisa ou ter pontualidade com a obra de Deus e compromisso acima de tudo. Então, lembre-se disso. Você que já é diácono, né? E você que começou agora o diaconato, você não pode, hipótese nenhuma, perder a sua pontualidade e o seu compromisso com as coisas de Deus, tá? Fulano não chegou, fulano é fulano, você é você. Então você tem que ter essa pontualidade e o compromisso com o servir. Como eu li logo acima, né? O diácono ele tem o compromisso de servir a igreja no mesmo tempo que serve a Cristo. Ou servir a Cristo é servir a igreja. Esse é o papel fundamental do diácono, servir a Deus. E eu li logo acima que o diácono não é apenas operacional, mas principalmente espiritual. Então, o seu operacional em qualquer serviço no salão da igreja ou fora dela não pode ser maior do que a sua espiritualidade ao fazer o mesmo. Tá? Você não é um empregado da igreja, você é um diácono. Você tem um operacional de respeito, mas esse operacional está avaliado pelo seu espiritual, ok? Então, não deixe nunca de atentar para
Então, honestidade, transparência, pontualidade e compromisso, fidelidade no recurso ou nos recursos, ok? Isso emprega-se a servir a Cristo e administrar os recursos que foram confiados na sua mão. Então veja quanta coisa a gente tem aqui em mãos para exercitar: a honestidade e a transparência, a pontualidade e o compromisso, e a fidelidade dos recursos. Essa finalidade dos recursos é nada mais nada menos que uma grande transparência do que você está fazendo, certo? Nunca permita que a obscuridade envolva a sua transparência em lidar com o recurso da igreja, que foi posta em sua mão ou que de alguma forma está na sua administração. Sempre transparente, para que isso lhe dê condições de falar publicamente, tá? Nada oculto, nada obscuro. Então, tudo que vier à sua mão, seja extremamente transparente na hora de usar, ok? No número 2, conduta pública irrepreensível. Olha, de novo, agora eu quero ler o 1 Timóteo 3, o verso 7. 1 Timóteo 3, somente o versículo 7. Aí quem achar pode ler. Convém também que tenha bom testemunho do que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Esse testemunho dos que estão de fora não faz parte da membresia de onde você atua, ok? Isso aqui já está lidando com a sua conduta extra-igreja. É o seu trabalho, sua faculdade, sua comunidade, que são os seus vizinhos, tá? Então, quem disse, eu acredito que isso que a gente está lendo aqui precisa vir antes, ouvir antes do homem ser separado do diaconato. Eu acho que isso aqui precisa fazer parte dessa lista, né, de que o diácono é separado por. Aí Atos 6 diz que ele tem que ter uma boa conduta, cheio do Espírito Santo, de sabedoria. Então Paulo está falando a Timóteo, que é um pastor muito jovem, e está tendo que liderar gente muito mais velha do que ele. Tá? Se isso já tem dificuldade hoje, você imagina 3.000 anos atrás. E uma sociedade plenamente machista, não só com o lado feminino, mas também com os mais jovens. Então, Timóteo ele tinha uma grande dificuldade na hora de apacentar. E outro mais, tem um texto que Paulo fala para ele assim, ó, pregue em tempo e fora do tempo. Então, o que Paulo está falando para ele? Pregue no tempo, quando der tudo certo. Está fluindo bem, pregue. Falta do tempo ou fora do tempo são as pessoas que se levantavam contra Timóteo, não aceitando sua liderança. Então, esse versículo 7 do 1 Timóteo 3, Paulo está dando aqui também essa instrução, que se ele for um rapaz de um bom testemunho, mais cedo ou mais tarde a comunidade vai depor a favor dele, por causa de seus atos, mais do que suas palavras. Tá? Então é importantíssimo, uma conduta pública irrepreensível. Uma vida profissional exemplar fala daquele cara que não aceita uma propina, né, no trabalho dele, não aceita coisa do tipo, né? Eu conheço eu acho que hoje ele não é mais diácono, não. Mas quando ele ainda era diácono, ele enfrentou isso porque ele é policial civil. E na viatura que ele trabalhava, tinha mais 4 homens com ele e nenhum era crente. E um dia, esses 4 homens, com ele era 5, aceitou uma propina para fazer uma vista grossa. Aí quando entrou dentro do carro com uma mala de dinheiro, ele falou assim, não quero não. Isso aí, eu não compacto com isso aí não. Vocês fizeram a vida de vocês. Isso aí não tem nada comigo não.
Aí eles ficaram quietos. E quando chegou no batalhão, que passou o horário dele e venceu o horário, ele tinha que ir embora, foi trocar de roupa, ele abriu o armário e estava uma pilha de dinheiro dentro do armário dele. Ele, sabendo quem eram os camaradas, foi lá e falou assim: pô, eu falei que eu não queria. Aí o cara pegou o dinheiro e falou assim: ó, beleza, você não quer, mas se vazar o assunto, a gente sabe que foi você. E a gente não perdoa bandido, vai perdoar dentro duro? Não vai. Entendeu? Então você presta bem atenção, estamos te dando a última chance. Ele falou: não quero. Não vou dizer nada, mas nunca compactuarei com isso aí. E vocês tendo a chance, não me envolvam, não me coloquem, que ele não era o responsável, né? Tinha um cara responsável na viatura dele. E devido a ele insistir nesse comportamento, os caras ficaram muito, a pessoa, pasmo, né? Ficaram de uma forma grande, de boca aberta, com a facilidade que ele teve de recusar muito dinheiro, né? Então isso aqui é essa vida pública exemplar no trabalho. Então esse cara que rejeitou muito dinheiro no ramo que ele vive, que é muito fácil, ele pode trabalhar com muito dinheiro na igreja que não vai ter problema nenhum com ele. Porque isso é do caráter do indivíduo, não do cargo que ele atua. Entendeu? Então, no nosso Rio de Janeiro, onde as forças policiais são corruptas, poucos são os homens. Né? Poucos são os homens que se mantêm honestos. Então, é preciso ter essa vida pública irrepreensível. Tá? Essa reputação na vizinhança é de suma importância. Tá? Eu vou dar um exemplo de uma mulher, mesmo estamos falando de homens, propriamente. Vocês estão lembrados daquela mulher que foi até Eliseu, que disse: olha, o teu servo, o meu marido morreu, tu sabe que teu servo temia ao Senhor. E o profeta falou assim: olha, o que você tem? Me mostra aí o que você tem. Eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Essa botija de azeite era a mesma botija que o marido dela trabalhava, porque era um requisito que o filho de profeta tinha que ter pelo menos um azeite amarrado na cintura. Né? Então eu só tenho uma botija, ou seja, o que sobrou do meu marido é aquela botija. Então o profeta disse: você já tem o agir, a matéria-prima de um grande milagre. Agora vai depender de como as pessoas te veem para que esse milagre possa se perpetuar. Vai, pede vasos à sua vizinhança e não pede pouco, pede muito. E de fato ela pediu tanto quanto deu, muitíssimo. É muitíssimo porque o fim do texto diz que ela pagou a dívida para ninguém levar os filhos dela e ela viveu como uma grande empresária a partir do resto. Esse resto não é o que sobra, esse resto é o que deu condição dela sobreviver, dela viver por muitos e muitos anos. Né? Porque naquela época o azeite valia como um clareador de dentes, banho, e o empresariado e comida. Então, tudo que envolvia o azeite, ela ganhou muito dinheiro. Mas isso veio porque a vizinhança olhava ela com bons olhos. Então, se a nossa vizinhança não olhar para nós com bons olhos, nunca vamos ter vaso emprestado. Porque ela teve que devolver os vasos, tá? O texto diz que era emprestado, não deram para ela, não. Hoje, uma vasilha, né? Uma vasilha famosa, Tupperware, né? Se alguém for te dar um negocinho para você levar para você comer em qualquer lugar, eu vou te dar um pote de manteiga, mas ninguém vai te dar uma Tupperware. Esse troço é caro. É um plástico, mas pensa no valor que o bicho tem. Tá? Eu tenho uma Tupperware, eu tenho 45 anos. Pelas contas, ela está comigo há 30 anos. E parece que eu comprei ontem. Tão novinha que ela está. Então, isso hoje, se você for atrás de um vaso na época dessa mulher, bota dinheiro nisso no vaso. Então, o que ela deixou claro? Eu quero emprestado, eu vou devolver. Então, o que ela fez primeiro? Ela juntou tudo quanto podia, depois comprou os vasos dela, porque era caro, aí ela pôs o azeite e vai viver maravilhosamente bem. Então, presta atenção, se as pessoas olharem para nós só pelo que a gente prega e a nossa conduta é outra, ninguém vai dar vaso para a gente prestar, não. Entendeu? Então, isso aqui é uma conduta. E assim, se a pessoa tem dificuldade, irmão, raciocina comigo, se a pessoa é um diácono, ele tem dificuldade
mostrando para os vizinhos que ele não tem uma segunda vida, que a vida que se vê dele na igreja se vê na sua conduta pública, ele se torna o que a gente já falou aqui inúmeras vezes, um praticante do farisaísmo. Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Entende? Então isso não pode ser visto entre nós, porque senão a nossa honestidade, a nossa transparência vai esgoto abaixo. Ninguém vai dar crédito a nada que nenhum de vocês falarem. Tá? E isso começa também dentro de casa. Eu não sei se vocês têm filho em idade pequena aqui, né? Não sei se os senhores têm. Pode não ter um filho, mas de repente ter um neto em idade pequena. Pode ter certeza disso. A criança, ela vai fazer o que você faz mais do que aquilo que você manda. Porque você manda, ela vai obedecer por uma ordem que foi dada. Mas ela vai te copiar dentro daquilo que você fala. Ou, perdão, que você faz. Ok? Então, a partir de dentro de casa, tem que olhar para mim, tem que olhar para um dos senhores e repetir o comportamento. Porque eu penso que é muito feio uma repreensão de um diácono para alguém da sua família, sendo que não é nada daquilo que ele faz. A criança não está fazendo outra coisa senão imitar. Que a figura paterna, ela molda o caráter do filho homem até os seus 12 anos. Até os seus 12 anos, a criança, principalmente homem, ela vai ser moldada a partir do reflexo de seu pai. Então, é de suma importância que a nossa conduta pública seja irrepreensível, como diz o verso 7 do capítulo 3 de 1 Timóteo. Essa vida profissional exemplar a gente já falou aqui agora. E o relacionamento respeitoso. Okay? Que relacionamento é esse? É um relacionamento educado, embora quem deve estar te ouvindo, às vezes não mereça, né, tamanha educação. Mas isso não diz respeito a quem elevou o nível da discussão, diz respeito a quem você é. Então o que eu estou dizendo? Tem gente que merece que você dê um passa fora. Tem gente que merece que você dê aquele baita esporro. Mas a questão não é essa, a questão é quem é você, a questão é quem sou eu. Mas me provocou. Não, provocaria se a tua vida fosse outra. Sua vida reflete a vida de Cristo. Cristo chamou a atenção de dois grupos. Quantos grupos? O primeiro foi o fariseu e o segundo grupo foi seus discípulos. Mas o escritor aos Hebreus deixa claro assim, que ele só açoita o filho a quem ele ama e só bate no filho que ele disciplina. Então, Jesus falou com o pessoal que sabia da verdade e não fazia, né? E o outro grupo, que era o grupo que estava na escola do apostolado. Então, Jesus teve quantos discípulos? Quem me ajuda? Jesus não teve discípulo nenhum, né? Pelo silêncio. E se eu disser que foi um pouco mais? Vocês falam o quê? Um pouco mais que 12. Foi quanto? Um pouco mais. Um pouco mais. Passa bem de 13. Ninguém fala? Paramos nos 13? Fala aí, quantos? Pode ser. Por isso que vai dar um pouco mais, né? Um pouco mais. 25. Um pouco mais. 40. Um pouco mais. Se eu falar 100, Um pouco mais. Não, falou 100, já falou um pouco mais. Jesus teve 500 discípulos. Se você ler Atos dos Apóstolos, quando fala na descida do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer assim, e eram, esse quase é porque está no português, mas dá com exatidão no grego do Novo Testamento, 500 pessoas esperando a descida do Espírito Santo, só 120 permaneceu. Então Jesus tinha 500 discípulos. Aí ele passa como é que é um papel que você tem que preencher? Passa um formulário, uma ficha, como quiser. Caiu para 70. Dos que
que passaram no requisito de Jesus, caiu para 70. Dos 70, ele passou um outro questionário um pouco mais apertado. Ficou 12. Para os 12, ele passou um questionário mais apertado. Ficou 3. Dos 3, ele levou para a oração, só sobrou 1. Mas, na hora de descer, o Espírito Santo estava lá de novo. Tá? Então, quem são os obreiros? Não são os 500. São os 12. Porque quem faz a obra é sempre a minoria. A gente esperar que os 500 se tornassem obreiros ia ser um show. Ia ser muito bom. Mas Jesus sabia que nem todo mundo ia para frente. Né? Então, quando ele passou esse questionário dos 12, Judas foi o primeiro a sair dessa mesa. Por que Judas foi o primeiro? Você lembra da mesa da última ceia? Está todo mundo na mesa, Jesus disse o quê? Um de vocês vai me trair. O que o pessoal respondeu na mesa? Sou eu. Mas vamos nos colocar na mesa? Se Jesus falar para nós aqui, todos nós estamos naquela mesa com ele. E ele fala assim, ó, um de vocês vai me trair. Fala, gente, será que é o Bruno? Deixar pensar. Não, mas olha só, tá? Se fosse a gente, se fosse a gente ia dizer, é fulano, é Beltrano. Jesus disse, sou eu. Qual o requisito daquela mesa? Nunca aponte os outros, aponte você. Entendeu? A mesa, quer ver um obreiro que está na mesa com Jesus, quer ver um diácono na mesa de Jesus, ele nunca vai aferir o outro para medir ele mesmo. Ele já vai dizer, sou eu? Não, com certeza deve ser eu que eu não presto. Eu estou aqui não é por mérito, é por uma graça que me alcançou. Ninguém falou nada. Pode ler o texto da última ceia. Pedro olha para o João, porque eles eram muito unidos, e ele faz um gesto da ponta da mesa onde ele está. Pedro fala assim, ó, pergunta quem é, que João estava do lado dele. Aí ele chegou bem pertinho e disse assim, mestre, quem vai te trair? Jesus levantou a voz, chegou no ouvido do Pedro e disse assim, a quem eu der o pão. Só quem sabia da traição na mesa era João. Por que ele não passou para os outros? Porque no critério, nenhum deles estava com intimidade. Estava só pelo serviço. Só o João estava pelo critério. E não por trabalhar para Cristo. Ele estava pela intimidade que ele alcançou. Quer ver? Lê para mim na Bíblia. João 11, acho que é verso 5. Olha aí para mim, não sei se é isso. João 11, 5. Dá uma lida aí. 11, 5. Isso. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. É isso? Aí, quem Jesus amava? A família de Lázaro. Então, como é que a gente diz que Jesus ama, que João era o discípulo que Jesus amava? Isso não está escrito em lugar nenhum. Está escrito que ele amava essa família aí, está explícito. Mas João era o discípulo que ele amava aonde? Que não está escrito em lugar nenhum do evangelho que João escreveu. Está escrito em lugar nenhum. Então, como é que a gente chega a essa conclusão? Porque Jesus deu para ele acesso que ele não deu para mais ninguém. Para nenhum dos 12. Então, esse acesso que determinou o raciocínio dos outros. Jesus não é escado. Que deu para ele um grande acesso. E não só o serviço, deu a ele um acesso. Então, senhores, o que a gente tem que alcançar de Jesus é uma intimidade, não serviço. Tá? Porque o nosso trabalhar, ele é medido pelo grau que a gente tem de proximidade com o Espírito Santo. Tá? Então, antes de dar o primeiro passo para vocês trabalharem como diácono onde vocês congregam, primeiro alcance de Jesus uma conotação de que você é amado. Não, eu sou filho de Deus, eu sou amado. Todo mundo é filho de Deus. Né? É criatura, aceitou Jesus, é filho de Deus. Qual o requisito para ser salvo? Alguém arrisca? Requisito para ser salvo, qual é? É ter um dízimo grande. Você não fala, eu vou ficar chutando. Eu estava com o presbítero Alain, e ele falou que na hora que ele teve que me substituir, vocês não paravam de falar. Aí eu venho e vocês não querem falar. Eu falei a mesma coisa. Falar que primeiro do senhor. Não, que isso? Eu falei a mesma coisa. Todo mundo quis falar.
ouvir vocês, ainda mais hoje que eu vou Amar a Deus trabalhar. sobre todas as coisas, não. Perseverança, né? Serve também. É porque se você crê, Paulo diz, se você crê no seu coração, com sua boca confessar, você é salvo. Aí envolve uma perseverança, envolve crer em Deus acima de todas as coisas. Sim. Mas o Paulo reagrupa tudo isso dizendo assim, ó, se com o seu coração você crê, com sua boca você confessar, você está salvo. Paulo está dizendo mais nada além do que isso. Creu? Eu creio, está salvo. Porque a salvação não depende de nenhum de nós. Foi pelo que ele fez na cruz, não pelo que eu faço. Só que o cara tem que morrer também. Então, a salvação, quer ver onde é que ela implica? Tem que ser igual o ladrão da cruz. Confessou, morreu. Mas quer ver onde é que ela implica? Porque se ele continuar vivo, ele vai ter que militar isso aí todos os dias da vida dele. Mas assim, como assim? Aí agora eu não entendi. Aí eu não entendi. Me explica aí. A salvação é uma confissão. Certo. Confessou, creu, está salvo. Sim. Instantâneo. Mas Exato. ele vai ter que morrer. De uma forma alegórica. Você está dizendo, né? De uma forma. assim. Morrer morrendo. Igual o ladrão da cruz. Mas assim, de uma forma literal. Não. É literal. É literal o que ele falou. Morreu, virou defunto. Pro mundo, no caso. Não, Ele literal, tá falando literal. Morrer em vida. Igual o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele estava do lado de Jesus, ele reconheceu e morreu. Foi salvo. Isso. Agora, para ele ter a salvação diante de uma confissão, continuando vivo, conforme nós estamos, eu creio assim. E a Bíblia me leva a isso. Que ele vai ter que militar isso todos os dias da vida dele. Até a vinda de Cristo. Pecar todos os momentos. Entendeu? Por mais que você confesse. Porque a confissão sem redição de pecado, ela não conduz à salvação. Mas qual o pecado que o irmão faz? Mas aí, Qual o pecado que o irmão faz? Jesus veio para remir, não veio para tirar totalmente o pecado de nós. Todos nós somos pecadores. Mas a remissão é do pecado. A remissão é do pecado. Por isso eu digo, se a confessar e você continuar vivendo e não trilhar um caminho aonde você vai adquirindo isso, só verbalmente dizendo, não vale de nada. Porque Deus som do coração. Sim. E a boca fala o que quer. E tem um monte de boca que bate por aí, eu creio. Mas a boca não fala só do que o coração estiver cheio. Né? Como diz Salomão. Mas o coração é formado a alma é formada por mente, consciência e coração. O corpo da alma é mente e coração. Quando eu falo de coração, passou no filtro primeiro. Mas esse coração, raciocina comigo, esse coração é sentimento, não é órgão. É sentimento. Não é órgão. Quer ver? Vamos dentro do que o senhor está falando. Agora, para mim sentir, tem que passar na minha consciência primeiro. Vamos nesse caminho aí que o senhor está falando. Gênesis 2, verso 7 e 8. Gênesis 2, verso 7 e 8. Dentro desse raciocínio que o senhor está falando. A Bíblia fala o coração é enganoso. Sim, o coração de quem não teme a Deus. Exatamente. Porque se a salvação não me transforma, quem dizia isso era o hoje falecido o conselheiro de presidentes. Qual era o nome dele? Aquele camarada que só vivia na Casa Branca. Billy Graham. Ele fala, o evangelho que não me transforma é um evangelho falso. Então vamos ler para eu poder falar. Capítulo 2 de Gênesis, verso 7 e 8 está escrito aqui. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus Não, tá bom aí. O homem foi feito o quê? alma vivente. Como é que isso se deu? Que você só vê Gênesis narrando um corpo físico e
e o sopro de Deus nesse corpo físico. Né? Acho que esse é o verso 5, se eu não me engano. Está com o verso 5. 5. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Verso 8. E plantou o Senhor Deus o jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Não, ainda não é esse. Eu quero a ação, essa ação de Deus fazendo o homem. Está em que versículo? 1. Como que está? Não, capítulo 2. É no capítulo 2 que a gente encontra essa narração de Deus soprando. O versículo 7. É o 7? Então como é que está? O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou as suas narinas o sopro da vida. E o homem se tornou uma alma. O senhor está querendo ver o 26, não? Do 1, que disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Não. Eu não sei então qual é o versículo, que ele forma explicitamente. A Bíblia dá os detalhes da sua formação, que Deus constrói o barro e sopra nele. Ele sopra no barro para dar origem ao homem. Então, o que o homem é? O homem é uma alma que tem um corpo físico e que tem um corpo espiritual, já que o homem vai viver para sempre, seja no lugar de tormento ou seja no reino de Deus. Tá? Então, o que eu quero frisar com isso aqui? A pergunta que eu faço, dentro do que o nosso diácono falou ali, é possível então perder a salvação? Com certeza. Mas a gente não fica invalidando o poder de Deus, porque como é que Deus pode fazer algo para me salvar e eu perder? Já parou para pensar nisso? Deus conhece os seus, nós não conhecemos. Mas se ele conhece os dele, como ele salvaria Aquele outro que não conhece? verdadeiramente é salvo por Cristo, é salvo em Cristo. Ponto, acabou. Deus conhece ele. Então, mas se Deus abriu a oportunidade para todo ser humano Agora, a reconhecer, salvação se perde. baseado em quê? Na Bíblia. Como? Não, a nossa aula tem que ser assim. Entendeu? Paulo mesmo fala isso. Onde? Me ajuda. Eu sou meio fraco de memória, mas Aham. não consigo gravar tudo. Não, eu também não, é impossível até. Mas eu quero ler um texto em Hebreus 6:1. Vamos ler? Hebreus, abre a Bíblia, anota. Salvação se perde. Hebreus capítulo 6, a partir do verso 1. Ô, pastor, o senhor acredita as pessoas que já nasceram prestadas a salvação? A partir do. Não, tipo assim, existe pessoas que já salvo, e quem não é salvo, não é Segura essa sua pergunta aí, que a gente vai caminhar depois de Hebreus 6, vai nessa direção. Porque vai entrar naquela parte que existe filho da Hebreus 6, da a partir do 1. Vou nessa aí também. Seguinte. Pelo que, deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Espera um minutinho. O que a gente tem que deixar? Deixando os princípios da doutrina de Cristo. Não parece estranho Paulo estar mandando a gente abandonar um princípio da doutrina de Cristo e seguir para a perfeição? Tem uma perfeição fora da doutrina de Cristo? Como é que interpreta isso? Esse princípio, em uma Bíblia uma versão mais antiga, é rudimento. O que é um rudimento? Veja bem. Paulo está citando o altar do holocausto, a pia do lavatório, a mesa do pão, o candelabro, o altar do incenso e a arca da aliança. Porque presta atenção, o altar do holocausto era para queimar o quê? Um cordeiro de 1 ano. 1 ano para quê? Para encobrir um pecado até o próximo ano. Então isso fala de novo nascimento. Depois do novo nascimento, tinha o lavar das mãos e do rosto do diácono lá na pia, do diácono do obreiro lá na pia. O que é isso? Batismo nas águas. Depois tinha uma mesa com pão. Hoje a gente fala Santa Ceia. E tinha um candelabro aceso, a gente fala de busca do Espírito Santo. E um altar de incenso, que a gente fala de busca na oração.
e a Arca da Aliança, que fala da intimidade com a presença de Deus. Paulo chama tudo isso de rudimento. Paulo está dizendo o quê? Vocês já não precisam mais viver isso. Tem algo mais excelente. O que Paulo está dizendo? Que nenhum homem que passa por tudo isso que eu listei, ele não pode retornar para listar de novo. Ele precisa sair para algo mais íntimo. Aí ele fala, deixe esse rudimento. E vocês vão seguir para uma excelência. Aí ele diz o que no próximo versículo? O 2, de doutrina sobre batismo e de imposição de mãos, e sobre ressurreição de mortos, e sobre juízo eterno. Sim, continua. E isso faremos se Deus o permitir. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados... Pera um minutinho. Ele vai usar a palavra impossível. Ele vai falar sobre salvação. Uma vez iluminado. Pode falar 2. E provaram o dom celestial. 2. E se fizeram participantes do Espírito Santo. 3. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir. 5. Se eles caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles de novo crucificam para si mesmo o Filho de Deus, expondo-o em uma vergonha aberta. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, a qual não há perdão. O que Paulo está explicando? Ele está falando assim, gente, já passamos dos rudimentos antigos, tem algo mais revelador para vocês. O que Paulo está falando? Você que experimentou essas 5 coisas que ele fala, não tem como quem experimenta, irmão. Qual é o primeiro aí que ele fala? No verso 2. 2, a doutrina sobre os batismos. Então é o 3. 3, e isso faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial. O iluminado aí é uma obra que eu não posso fazer, que é Jesus morrer na cruz. Na terra não tinha nenhum justo. Se ele não fizesse, ele estava lascado. Estava perdido mesmo. Então, esse iluminado é a obra de Cristo na cruz. Eu fui alcançado por essa iluminação. Aí ele lista mais um. E provaram o dom celestial. Esse dom celestial é a salvação. Fica aí nesse texto. Abre qualquer um de vocês, Efésios 2:8. Você fica nesse texto aí. Efésios 2:8. Dom celestial. Ele vai falar para os filipenses a mesma coisa com outro nome. Efésios 2:8. Aos Efésios, né? Melhor dizendo. Efésios 2:8. 2:8. Isso. E pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação nunca foi uma obra nossa. Paulo está afirmando que eu não posso fazer nada. Se eu fizer alguma coisa para ser salvo, eu estou sendo abençoado por uma dívida e não por uma graça. Entendeu? Esse é o dom celestial. Pode ler, meu irmão. E se fizeram participantes do Espírito Santo. Qual é essa participação? Paulo chama a participação do Espírito Santo como selo. Você não pode abrir uma carta que tem um selo de outra pessoa. Nós somos essa carta. Uma carta de Deus. E o Espírito Santo selou a gente. Ninguém pode nos ler se não for ele. Certo? Continua. E provaram a boa palavra de Deus. A boa palavra de Deus. Porque existe uma palavra que não é boa, mas a de Deus é uma palavra boa. Correto? Continua. E os poderes do mundo que há de vir. O que ele está dizendo? Graças ao Espírito Santo você conhece a revelação. E não é a revelação do passado. Não é. A revelação ela sempre aponta para frente, para o futuro. Algo que ainda não foi contado. Continua. Se eles caírem... Se eles quem? Quem experimentou tudo isso? Uma pessoa que experimenta tudo isso é aqui onde entra, que o nosso irmão estava mencionando ali. Como é que essas pessoas, que pessoas salvam dessa forma, vai cair? Se ela já experimentou tudo isso tudo. Se ela já experimentou isso tudo, não há possibilidade dela perder a salvação. Mas eu afirmo a vocês, tem gente que desvia. E só tem uma resposta para isso. Elas nunca provaram nada disso. Porque se uma pessoa prova todas essas coisas que está listada ali em Hebreus 6, elas não se desviarão nunca. Porque ela não é comprada mais pelo mundo, não é seduzida mais pelo mundo, ela não tem um plano B na sua vida como Pedro. Quando ele amarrou o barquinho lá e seguiu Jesus, no dia que Jesus morreu, no terceiro dia que ele achou o corpo dele, Pedro falou assim, vou pescar. O que Pedro está fazendo? Ele disse, eu amarrei a minha vida passada. Então, como parece que Jesus não vai voltar, eu vou retornar lá para a minha pescaria. E o nome dele era Simão, filho de Jonas. Jesus chamou ele de Pedro.
Quando ele voltou para pescar e Jesus aparece na praia, ele diz assim: Simão, me ama? O nome dele era Pedro. Por que Jesus está chamando ele pelo nome do passado? Porque ele voltou a fazer coisas do passado. Pode citar também aí, Eliseu. Saiu da Eliseu, quando ele foi chamado, ele matou a gente de noite, pegou o aparelho, né? Fez o churrasco, ele não lembrar mais da vida passada. Ele sabia que ele ia lembrar, que não vai estar ali. Não ia ter um plano B. Ele não ia lembrar dos bois que ele tinha, dos aparelhos, né? Isso aí. Ele ia passar ali. Tá dando para compreender o que eu estou falando? Então, por que a gente não volta? Quem provou sabe. Quem provou essas coisas não desvia. Então está salvo. Saul se desviou porque ele não provou dessa. Né? Não listando só porque é o Antigo Testamento, onde era olho por olho, dente por dente, mas Davi foi um cara mais homicida do que Saul. Foi um cara mais terrível do que Saul. Saul não pegou a mulher dos outros, Davi pegou. Saul não matou seus melhores guerreiros, Davi matou. E o que fez Davi ser salvo e Saul não? Porque ele é chamado de coração, segundo o coração de Deus. O que é ser um cara segundo o coração de Deus? É saber o que Deus quer antes de Deus pedir. Entende? Então Davi, ele alcançou a salvação em Deus, mesmo que no Antigo Testamento, onde ninguém foi salvo por batismo nas águas, por perpetuar a Santa Ceia, porque a doutrina de Cristo é do que Cristo pega para frente. Jesus não disse isso no alto do monte da transfiguração com Moisés e Elias. Ele diz assim: em mim se cumpriu a lei e os profetas. Sabe o que Jesus está falando? O que eu tinha que cumprir, eu cumpri. Você não precisa. Por quê? Porque ele sabia que ele alcançaria, ele mesmo falou, eu tenho ovelhas que não é desse aprisco. É de outro. O que ele estava falando? De gente que não era judia, que não era um judeu autêntico. Então, se eu não sou judeu, por que eu tenho que guardar sábado? Por que eu tenho que comer Páscoa? Por que eu tenho que acender 7 lâmpadas em 7 dias, uma por dia, nas suas datas, né, claro? Isso são condutas que o pessoal de Levi fazia sempre no tabernáculo. E João, capítulo 1, diz que Cristo viveu como tabernáculo entre nós, dizendo que ele habitaria em nós pelo Espírito Santo. Então nós não somos judeus. Tá? Então a gente não precisa cumprir nada disso. Então, a pessoa que tem experimentado Hebreus 6:1, nunca, eu repito, baseado no que Paulo diz, nunca vai cumprir, vai perder essa salvação. Porém, todavia, entretanto, se o cara fizer isso, de ser vergonhice, protestar contra Deus, ele comete uma blasfêmia contra o Espírito Santo, a qual não há perdão. Ele pode retornar, ele nunca vai ser salvo. Porque ele experimenta algo e cospe no prato que ele comeu. Então, ele jamais... Não há perdão. E essa é uma blasfêmia cara e clara. Paulo está dizendo, você experimenta tudo isso. Aí ele diz no sexto versículo, se eu não me engano, no quinto, que ele diz, crucificando Cristo de novo. O que ele está querendo dizer? Que você expõe Cristo à vergonha pelo Espírito Santo quando você pratica tudo isso e tem a coragem de dizer que vai largar Jesus. Entendeu? Essa é a clara blasfêmia contra o Espírito Santo, a qual não há perdão. Então, uma pessoa que tem 40 anos de crente, se afastou, ele nunca experimentou isso aqui, porque a Bíblia é radical quando fala sobre isso. Não tem como você experimentar Hebreus 6:1 em diante e dizer que não é crente, ó. Mas existe o contrário. Aí eu sou crente, minha mulher é crente, meus filhos são crentes, mas a conduta dele não é de quem experimentou a verdadeira salvação. Porque, eu sou crente, mas a minha mão não é. Não há, como que diz? Não, eu falei um palavrão. Eu falo um palavrão. Não, meu sangue esquentou. Como? A gente é palhaço agora. Não pode, irmão. Experimentou isso aqui? Não pode. Salvação é um dom. Foi Cristo quem pagou o preço, não eu. Eu tenho que crer e falar. Quando eu creio e falo, indica que eu experimentei todas essas coisas e não tem como eu voltar atrás. Porque Cristo me é autossuficiente. Não tem uma outra vida. Não tem uma outra vida
Se der errado, como Pedro foi buscar outra vida, a gente tem que fazer como o irmão bem falou, o Eliseu. Eu estou partindo para uma vida nova. Então a velha eu vou quebrar e queimar. Que eu não volto, eu tenho certeza que eu não volto. Entendeu? Então você experimenta uma salvação. Agora, o irmão lá atrás falou um negócio para mim que tem a ver com o que ele está conversando. Foi o que, irmão, que você falou? Não, eu acho que eu tenho a mesma visão. Quem nasceu para ser salvo vai ser salvo. E para mim, acho que é o filho da salvação e o filho da perdição já. Vamos ler Efésios 1, verso 3 e 4. Efésios 1, verso 3 e 4. Quem achar aí, por favor, pode ler. Capítulo 1, verso 3 e 4. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O 4 também? Como também nos elegeu Ele antes da fundação do mundo. Onde ele nos elegeu? Antes da fundação do mundo. Tem um lugar que a gente é eleito. Nos elegeu, aí completa. Nos elegeu nele. Se nos elegeu nele, nós estamos salvos dentro dele antes da fundação do mundo. Antes da gente existir, ele já sabia. Ele sabe. Os que experimentam Hebreus 6.1, ele conhece. Então, mas não há aqui, a pessoa consegue me compreender, uma necessidade para exercer a salvação, eu morrer. Porque a minha vida salva é uma vida nova. Certo? Talvez o senhor esteja conflitando com o pecado que a gente herdou de Adão com os nossos delitos. Não, eu sei que o pecado adentro é outra coisa. Né? Então é por esse que Jesus morre. Tanto que a gente peca hoje involuntariamente e não morre. Por quê? Porque Deus é justo ou não é, gente? O salário do pecado é o quê? E por que a gente morreu até agora? Porque o dom gratuito de Deus é a vida. O dom de graça é a vida. Ou ele está dizendo o seguinte: você é salvo porque eu quis, que você não merece. Os teus delitos, eu tinha que te fulminar com fogo. Amém ou não, gente? Porque se a gente fosse olhar no tempo da lei, como o senhor entende bem, o sumo sacerdote que entrava no templo lá, se tivesse com alguma coisinha errada, era consumido na hora. Sim. E o cara entrava com um sininho no pé, com a corda amarrada, se parasse de tocar o sino já era, foi consumido. Mas a graça é muito mais Aí, perigosa. um cara... Na época da lei. Isso aí, a graça é mais perigosa que o tempo da lei. Na lei a gente era consumido na hora, agora a graça vai acumulando, né, pastor? Por que a graça tende a ser mais perigosa do que a lei? Olha o que Paulo diz. Se eu não me engano, está tudo em Romanos. Ele fala assim, um dos mandamentos de Deus, Moisés relata isso, que Deus falou assim, se um homem flertar com uma mulher que não seja dele, não é pecado, desde que ele não leve ela para a cama. Aí Jesus vem e disse assim, viste o que foi dito aos antigos? Ele está citando Moisés. Eu, porém, vos digo que se um homem olhar para a mulher com segundas intenções, o tal já adulterou. Por que Jesus deixou que a graça fosse mais perigosa do que a lei? Porque a Arca da Aliança não estava mais atrás do véu. A Arca da Aliança some no livro de Jeremias e nunca mais ela é vista. Então o que vai acontecer? O véu não rasgou para a gente entrar no Santíssimo. O véu rasgou para que Cristo viesse morar dentro de nós pelo Espírito Santo. Então o que Paulo está dizendo? A graça que nos mudou vai trair Deus para dentro de nós. Ele não vai morar mais na caixa de madeira revestida de ouro. Vai morar dentro de nós. Então tornou-se perigoso porque ele arrumou o lugar que ele mora. Então não há possibilidade de eu errar. Só não vou morrer fulminado, mas eu morro no Espírito. Né? Deus disse o que para o Adão no capítulo 2, verso 16 de Gênesis? Se você comer dessa árvore, morrerá. Ele comeu ou não comeu? Ele morreu? Não. Morreu. Foi a primeira morte. Porque a ordem da vida. A gente está falando físico, tá? Você falou físico. Não. Porque se for no físico, a gente tem que morrer. Não, eu estou falando, pensar que fosse no físico. A pergunta do seu filho. Sim, claro. Olha comigo aí. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 5:23. Acha aí para mim. O homem vazio, sem Deus, ele quer se matar. Então,
não tem nada. É porque ele já está morto. Porra. Entendeu? Porque olha o que Paulo vai dizer. 1 Efésios 5:23. Pensa aí. Ué, Efésios ou é Tessalonicenses? Perdão. Tessalonicenses 5:23. Estava esfriado. 5:23. É a ordem da vida. Dá uma olhada aí. o mesmo Deus. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, de todo o vosso espírito e alma, e o corpo seja plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que a ordem da vida, olha como é que ele está listando como a vida funciona. Todo o vosso espírito e alma e corpo. Por que ele bota um E na divisão? Ele está dizendo o seguinte, um não é o outro. Tá? Os três não são um. Então, o vosso espírito, onde Adão morreu. Alma, onde Caim vai deteriorar. E corpo, onde Paulo disse que haverá uma transformação, um arrebatamento. Então, a ordem da vida vem do espírito para o corpo, não é do corpo para o espírito. Porque quando Adão peca, ele morre, desconecta ele de Deus. Sendo necessário um culto para ver se Deus vem. E Deus falou para Adão, se eu não gostar do culto, eu nem venho. Então você vai fazer um culto sozinho, eu nem venho. Então, nós somos uma alma, nós temos um corpo físico e temos um corpo espiritual. Por quê? Porque o mundo dos espíritos precisa de um mediador. A palavra mediador, no grego do Novo Testamento, é médium. Isso mesmo. Você acha que só Chico Xavier era médium? Quem se conecta com o mundo dos espíritos, a Bíblia chama de médium ou de mediador. Quem faz o intermédio entre os dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Então Jesus, ele mediou o mundo dos espíritos com o mundo físico. Seu ministério foi para mediar o mundo espiritual com o mundo físico, ensinando que tem mundo espiritual longe dos olhos físicos, né? E você só consegue se comunicar pelo Espírito. Todavia, eu não sei se dá para achar aí, eu não me lembro agora onde é que está escrito. Eu acho que é a primeira epístola de João, que ele diz assim, filhinhos, não pequeis. Eu acho que é isso. Mas se pecar, tens o advogado, Cristo. Aí ele diz que o maligno não pode tocar no que é nascido de Deus. Não é Tiago, não? É dessa forma. Eu não sei onde é que está escrito isso. Não é Tiago, não? É Tiago? Ele fala, filhinho, não pequei se pecar. Acho que é Tiago, sim. Mas vê se é Tiago ou se é 1 João, porque eu acho que eu citei dois textos num só. Ah, tá. Eu não lembro agora onde é que está o texto, mas 1 João diz que o que é de Deus. 1 João 2, meus filhinhos, essas coisas eu escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, tenha um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. É isso? Não, ainda não é esse. O que é de Deus, o maligno não toca. Não sei se é Pedro. Não sei, não me lembro. Enquanto você acha aí, eu faço a pergunta. Tem como o diabo tocar em quem é nascido de Deus? Não. E se tocar é porque é permissão de Deus. Não. Então, na realidade, na visão do apóstolo, tudo que é de Deus, o diabo não pode ter nem acesso. Nem acesso. Porque senão invalida tudo que Deus é. O diabo não ofereceu para Jesus toda a glória do mundo, em suas riquezas. Mas se você ler se você ler Salmo 24, não é o que está escrito. Que o diabo disse para ele assim, tudo isso te darei, você está dizendo que vai dar, porque é dele. Se prostrar, você me adorar. Mas o Salmo 24 diz assim, do Senhor Deus é a terra e tudo que nela há. Ou seja, se é de Deus, como é que o diabo tem a coragem de dizer que é ele que vai dar? Então, Primeiro que ele não tem nada. o Salmo 24 deixa claro, do Senhor é a terra.
Ou seja, se a Bíblia às vezes já fala assim, ó, e toda a sua plenitude, em outro texto diz, em tudo que nela existe. Então não tem condição, o diabo não tem nada, ao não ser o poder de seduzir o homem a crer que ele pode ter alguma coisa. Mas, então, o que o diabo pode tocar no que é nascido de Deus? Vocês aqui são todos de Deus? Sim. Só o Senhor, então. Ninguém falou. Somos todos, não somos? Alguém aqui já sofreu algum interpério do diabo? Alguma armadilha do cão? Então entramos em conflito. Se tudo é do Senhor, por que o diabo me toca? Antes que você cite Jó, não foi o diabo que tocou em Jó. O diabo disse para Deus, toca nele e verás que ele blasfema de ti. O diabo está deixando claro, eu não tenho esse poder. Toca tudo nele. Ao diabo, Deus é quem diz, eu vou deixar você tocar, só não tira a vida dele. O que Deus está dizendo? Só quem tem esse poder sou eu. Vou liberar você para fazer isso. Para que todo mundo no futuro entenda que você só faz o que eu quero. Ok? O senhor falou alguma coisa de boa dádiva? Não, o que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Eu acho que isso é 1 João. Eu não sei bem o que eu dizer. Eu acho que é isso. Então vamos lá. Qual é a parte minha que é nascida de Deus? 3:9. 1 Pedro, Qualquer que é nascido de Deus, 1 de João 3:9. Diz aí. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. É isso? Alguém aqui comete pecado? Sim. Então não somos nascidos de Deus. Tem alguma coisa que está fechando nessa conta. Quem comete pecado, o é do diabo. Vixe. Porque o diabo peca desde o princípio, para isso que Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Não está fechando. Se nós somos de Deus, como é que o diabo tem esse poder de nos tocar? O que comete pecado. Então preste atenção. Qual é a parte nossa que é nascida de Deus? Nosso espírito. Porque quando eu digo que eu tenho Espírito Santo, ele não vai acessar minha alma, porque Jesus diz assim, ó, na vossa alma, ele está falando isso para os discípulos dele, só a mentira e adultério. Certo? Aí João escreve, o que é nascido de Deus, o maligno não toca. Do que ele está falando então? Do nosso espírito. Porque quando é que a nossa alma é tocada para a libertação? Jesus fazendo uma obra de lavar pé, Pedro disse, no meu pé o Senhor não toca. Aí Jesus disse assim, ó, você está limpo pela palavra que eu tenho te dado. O que Jesus está falando? Tua alma só é liberta através da minha palavra. O lavar o pé só indica que você tem uma parte no reino comigo. Mas se a sua alma for gradualmente limpa, tá? Eu tenho o Espírito Santo, os senhores têm o Espírito Santo, porque nosso espírito guarda, acopla o Espírito Santo. Já que a minha alma só presta para mentir e adulterar, ela vai ser limpa através da leitura da palavra. E o meu espírito, guardado pelo Espírito dele, no meu espírito. E o corpo? O corpo vai ser transformado ao toque da última trombeta. Então, se eu disser assim, fui salvo, é verdade. Meu espírito recebeu o Espírito Santo. Se eu disser assim, estou salvo, é o dia de hoje. Isso é verdade, estamos todos nós aqui citando a Bíblia. A única coisa que pode limpar minha alma é a palavra de Deus. Quem disse isso foi Jesus. Então, por isso que ele chamava o fariseu de enganoso, chamava o fariseu de quase de sem vergonha, porque o resto falou. Né? E o meu corpo vai ser transformado ao soar da última trombeta. Então, fui salvo, estou salvo e serei salvo. Meu espírito, eu, que sou uma alma, e meu corpo, ao soar da última trombeta. Então você vê que a salvação, ela vai marchando gradualmente para se completar no corpo, onde ele vai ser revestido da imortalidade. Ok? Quem me fez uma pergunta? Não me lembro. Fala o irmão lá atrás. Foi só ele, né? Onde a gente tratou aqui, pela carta de Paulo, dizendo que nós somos gerados dentro de Deus antes da fundação do mundo. Lembra de Jeremias 1:5? É um clássico, Jeremias 1:5. Antes de ser
Então, o que ele está dizendo? Te conheci. Eu estou tendo a oportunidade de conhecer vocês melhores por causa dessa sala. Então, eu só posso dizer que conheço você quando eu convivo com você. Então, Deus está dizendo para Jeremias, antes de você nascer, a gente convivia. É isso que ele está dizendo. Quando? Efésios 1:4. Dentro dele. Você não saiu de dentro da sua mãe, você saiu de dentro de Deus. É difícil para entender isso, não? Conversa comigo. Porque se for fácil... Eu acho que salvo é salvo. Não entendi. Salvo para mim já é salvo. Quem é de Deus é de Deus. É isso que a gente tratou aqui passo a passo nesses 3 termos. Entende? Há uma profecia sobre alguém traindo Jesus, mas nunca disse que foi Judas. Judas teve que vestir essa roupa, que a profecia já existia. Podia ser qualquer um deles. Por exemplo, na minha opinião, Pedro traiu mais do que o Judas. Você quer ver? Jesus disse assim para todos os discípulos. Ele chamou Pedro e disse assim, o diabo pediu para ser andar a você. Tinha 12 irmãos. Por que pediu ele? Porque ele era o que mais dava mole para o diabo. Foi o que mais deu resultado. Mas por quê? Porque ele experimentou a salvação. Naquela praia, ele experimentou a salvação. Na praia tinha uma fogueira e um peixe. Jesus nem tinha pescado. Jesus nunca pescou. Tinha um peixe, uma fogueira acesa, e eles estavam vindo da praia, do mar. Entendeu? Então ali Pedro parou para pensar, por que eu voltei para essa vida? Se é dessa vida que ele tira todo mundo. Então, gente, a salvação é para quem experimenta, não só para quem abre a boca e diz, sou salvo. Judas não era salvo. O que fez Judas pecar contra Jesus, Pedro pecar contra Jesus e só Pedro volta? É simples. Judas, se você ler o texto, Jesus não tinha instituído a ceia. Ainda era pão da Páscoa. Aqui eu tenho o pão. Aí Jesus disse, o que tem para fazer, faça rápido. Ele saiu dali. Foi ele sair, Jesus disse, esse é meu corpo, que é partido por vós. Ele não fez isso enquanto Judas estava lá, só quando Judas saiu. Mas Pedro comeu da ceia. Judas comeu o pão da Páscoa. Qual é o resultado da ceia? Mesmo eu estando errado, ela me dá força para o retorno. Pedro estava muito errado, mas a ceia trouxe ele de volta. E Jesus pergunta o que pergunta, não porque não conhecia ele, mas para todo mundo ver na praia quem era Pedro. Era só um cara que errou, mas quando participou da ceia, ele retorna arrependido. Judas saiu com a intenção de tirar a vida. Por quê? Porque ele teve remorso. Então, quem comete erro e não participa da ceia, tudo que ele tem é um remorso. E o remorso pode levar a suicídio, sabe disso, né? O remorso leva a suicídio. Quem erra e reconhece, caminha. E quem erra e não reconhece, traz frustrações, traz morte. Sempre assim, entendeu? Então, essa é a diferença deles dois. Só que Pedro errou muito mais. Entendeu, gente? Alguém quer falar? Pode. Talvez não sei se na igreja dos irmãos já surgiu esse embate, na nossa igreja surgiu um estudo. Sim. E eu confesso que naquele dia eu saí de lá com uma dúvida muito clara sobre isso. Por algumas vezes, eu reparando o senhor falar, o irmão falou sobre a palavra Santa Ceia do Senhor. E nós tivemos um estudo onde o irmão alegava que não era certo se pronunciar Santa Ceia do Senhor. Esse é um costume nosso, já do século XX, 19 para 21. Nenhum lugar da Bíblia está escrito Santa. Está escrito Ceia do Senhor, mesa do Senhor. Mas Santa, lugar nenhum. Outro mais. Jesus disse, fazer isso todas as vezes que vocês comerem em memória de mim. Ele nunca disse que era primeiro domingo. O terceiro. Entende? Isso aí já é um costume nosso. Mas que tem que se... Provavelmente em 30 dias eles podiam fazer isso em 15 dias consecutivos. Porque às vezes que se reunir para comer. Tinha que memorialmente, como que é memorialmente? É um pão pequeno e um cálice do suco da uva. Por que memorialmente? Porque Paulo escreveu aos Coríntios, se você ler todo o capítulo 11, Paulo vai dizer assim, vocês não têm casa para comer? Quem tem fome come em casa. Vocês se ajuntam para a própria condenação, porque o pessoal levava um vinagre
1 litro do suco da uva. Aí Paulo diz, vocês envergonham quem não tem essa condição, porque vocês comem tudo, bebem tudo, e vai para casa como um glotão, como um beberrão, e que não podia comer nem beber. Ele disse, isso não é ceia do Senhor. Quem come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não discernindo o que está fazendo. Entende? Então, o que Paulo está falando da ceia, ele também não a chama de santa, mas ele chama de mesa, em outra tradução, ceia do Senhor. E não disse quais os dias. Então, por exemplo, eu já preguei em 15 dias numa 7 ceia. Mas já tomei ceia outro dia. Irmão, é toda vez que se reunir. Eu preguei numa ceia de manhã e em uma outra ceia à noite. Eu deixei de participar à noite? Não, porque aquilo não é para matar fome, aquilo é memorial. Entende? Por isso que é um pedacinho daqui e um cálice dali. Para que fique claro que Cristo morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu e deixou isso como uma memória para todo aquele que é salvo por ele. Eu acredito nisso. Entendeu? Então, sempre que tiver ceia, eu estou dentro, irmão. Porque eu estou lembrando o que ele fez por mim. Entendeu? Não é para comer e beber. Ok? Até aqui? Obrigado. Não por isso. Alguém quer falar mais, gente? Não? Olha, eu fico nervoso quando vocês conversam entre vocês. Deixa eu fora do assunto. Ô, pastor, e quem não for batizado? Tem hora que é bom não falar, né? Aí quebra o batalhão. É igual o ladrão da cruz. Deu tempo de ser batizado. E foi salvo. Não foi salvo. Aí entra de novo o nosso costume. Por que entra? 1 Coríntios 10. Paulo fala assim, ó, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos batize-los. Paulo botou no plural, que existe mais de um batismo. Né? Nas águas no Espírito Santo. Então, o que Paulo está dizendo? Ele usa o Antigo Testamento como base, já que o Novo Testamento eles viviam, não estava escrito no Novo Testamento, eles estavam vivendo o Novo Testamento. Então, ele usa Moisés quando ele diz assim, ó, nossos pais foram batizados em águas quando atravessou o mar e na grande nuvem no alto do monte. Deus recolheu as águas do mar, levou na altura do monte e mandou que Moisés colocasse todo mundo em cima do monte e largou a água lá de cima da nuvem. Molhou quase 3 milhões de pessoas. Só depois daquilo veio o maná. Aí o que Paulo diz? Houve um batismo para os nossos pais, depois uma comida espiritual. Daí, os pais da igreja, o que fizeram? Só pode tomar ceia quem passou pelas águas. Por quê? Os antigos vêm nessa ordem. Por que a gente vai mexer? Mas, todavia, entretanto, não diz que quem não toma a ceia não é salvo. Não toma a ceia quem não é salvo. Aliás, você já toma. Porque, me explica uma coisa, para quem é a Santa Ceia? Cristão. Mas não é isso que Paulo diz. Paulo diz que a ceia é para quem não merece. Porque a partir do momento que eu digo que eu sou merecedor da ceia, eu não estou discernindo o corpo de Cristo. Não há um mérito na ceia nossa. Não há mérito nosso para tomar ceia. Eu tomo a ceia para lembrar que eu não era digno de coisa nenhuma. Entendeu? Mas é a memória daquilo que Cristo Que ele fez. Por quê? Quem come, como é que ele fala assim? Indignamente. Quem come do corpo do Senhor e seu sangue, indignamente, esse come e bebe indignamente, não fala da nossa dignidade, que eu repito, nenhum de nós tem dignidade alguma de estar na mesa do Senhor. Porque se eu tiver dignidade para estar na mesa dele, eu me faço merecedor daquilo. E a ceia não é mérito. A honra não é minha, não é mérito meu. Então o que Paulo está dizendo? O indignamente ali não é caráter, porque ninguém é digno. Ali ele está falando de modo. Quer ver? Modo indigno. Vamos supor aqui que o Bruno acorda às 5 horas da manhã para ir trabalhar. E na hora que ele está indo do trabalho, eu estou vindo da gandaia. Ele gasta o dinheiro dele dignamente e eu torro o meu dinheiro voltando bêbado para casa. Aí teve um dia que ele me achou na sarjeta, teve pena de mim, me levou para a casa dele, me deu uma roupa limpinha, botou a mesa e me botou na mesa dele para comer. Aí eu como, de alguma forma eu não gostei do que eu estou comendo, eu
eu vou cuspir no canto do prato. Eu tiro a camisa que ele me deu limpa e nova e coloco no ombro e começo a falar mal do que eu comi. Isso é um modo indigno. Então, quando Jesus diz assim, ó, na linguagem de Paulo, quem come e bebe indignamente, o que ele está dizendo? Quem come sem dar valor de onde foi tirado para ser colocado na mesa de Cristo, de modo indigno, esse não vai morrer. Ele está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Não discernindo. O que ele está dizendo? Você não está fazendo distinção de dignidade como um modo digno. Entende? Então, eu não tenho dignidade em mim, mas eu tenho que ter modos numa mesa que eu não tinha direito de sentar. Então, eu faço isso para glorificar a Jesus, que fez todas as coisas. Ser grato, né? Ser grato, muito além disso, é verdade. Então, o meu irmão lá atrás falou, eu não tenho nenhuma dúvida que não tomar a ceia não me deixa fora da salvação. Eu tomo a ceia porque eu sou salvo, não para ser salvo. Entende? Mas alguém quer falar? Mas vigia no que vai falar. A ceia é para todos? O ímpio pode tomar a ceia? Não acabei de dizer para você não falar. Vigia. Não, a ceia não é para todos. Não é para todos. A ceia é para quem está salvo. Porque ele entende o ato da ceia porque ele está salvo. Né? Agora tem uma pessoa que chegou na igreja, nem aceitou Jesus, ele não faz ideia do que está sendo feito ali. Então ele não está tendo um modo operante para estar na mesa. Ele está comendo porque está todo mundo comendo. Assim faz os irmãos de Corinto. Precisou Paulo vir e dar um corretivo deles, porque tudo que eles estavam fazendo não era digno de modo, não do caráter do cara, mas de modo que eles não estavam tendo certeza do que estava sendo feito. Então diga e repito, a ceia não é para todos, é para o salvo. Mas há uma proibição que a pessoa quiser tomar ceia. Não tem uma proibição direta, mas tem um raciocínio nosso. Bom, se os pais no deserto foram banhados por água e só depois disso comeram do maná, o pessoal do Novo Testamento, principalmente Paulo, está falando a mesma coisa. E já conhecia um Deus. Passou pelas águas do mar, passou pela água da nuvem e comeu um maná, algo que não era fabricado na terra. Então, o Novo Testamento, Paulo adere que os pais passaram para que os filhos também possam passar. Então a gente subentende por essa mensagem que quem não for do batismo das águas, como forma de crença, que não tome da mesa. Entendeu? Mas tem alguma coisa que o senhor não quer falar? O senhor não chegou a essa conclusão sozinho. O que o senhor ouviu? Tem outra pergunta. A pessoa que morre, o espírito vai direto para Deus e a alma vai junto com o corpo enterrado? Como é que é isso? Então, quando Paulo diz assim, ó, o espírito vai para Deus, esse vai diz estar à disposição. E a alma não, a alma tem que andar acoplada com o espírito, porque a alma não morre, só quem morre é o corpo. Entendeu? Então, essa carne, ela vai morar, ela vai descer a sepultura sozinha. A alma vai andar junto com o espírito. Né? Por quê? Porque o espírito é um corpo espiritual. A alma não vaga pelo mundo espiritual, seja no tormento ou no reino de Deus, sem o seu corpo físico. Exemplo, quem morreu com Deus hoje tem consciência de onde está. Tem ciência do que ele fez e o que suas obras o levou. Então, por quê? Porque ele está acoplado ao espírito. A alma precisa do espírito para estar no mundo dos espíritos, seja julgado no tormento ou no reino de Deus. Então, como é que nós vamos nos assentar à mesa com Abraão, como Jesus pregou no seu ministério na terra? Quando o nosso corpo for restaurado na última trombeta, e aí sim, nosso espírito volta com a alma para dentro dele, para que a gente possa então participar do casamento, bodas do Cordeiro. Entendeu? Até lá, nosso espírito fica lá. Onde está? Ele está sabendo da mesma forma de quem foi para o lugar de tormento. Lembra da história que Jesus conta sobre o rico e o Lázaro? Por que não é uma parábola? Porque parábola não dá nome para personagem. Quando o personagem leva um nome, não é uma parábola, é uma história verídica. E parábola era um auxílio que Jesus
tinha para fazer o pessoal entender o que ele estava pregando. Então ele sempre contava uma história e aplicava. Então aqui não é uma parábola, é uma história verídica, porque ele dá nome ao Lázaro e ao rico, né? Que os judeus dizem que também tem nome. Então, ali é uma história verídica. Tanto que o morto, no mundo dos espíritos, ele diz, pai Abraão, olha como é que ele tem consciência da realidade. Ele sabe que lá no seio, no lugar protegido, é o Abraão. Ele está vendo o Lázaro e reconheceu. Diga, Lázaro, para que molhe o seu dedo, porque eu boto na minha língua, porque eu estou atormentado em chama. Ele sabe onde está, o que está conversando, e entende que está atormentado. Então, ele está consciente de onde está. Ele não é uma parábola, é uma história verídica. Então, ele não pode retornar sem um corpo para lhe dar destino. E no caso dele, a segunda morte, que diz que haverá lugar para todos que não estão no livro do diabo e seus anjos, que não está no livro da vida. Né? Então, ele vai ter seu corpo, vai ter sua sentença, e aí ele vai pular. Paulo chama de segunda morte, né? Ou última morte. Então fica assim, entendido que o Espírito está à disposição de Deus. Porque se o nosso Espírito voltar para dentro de Deus, nossa alma fica sem corpo espiritual. Paulo fala isso quando ele diz assim, ó, acho que é 1 Coríntios 15, ele diz, se há corpo natural, há corpo espiritual. O corpo natural e o espírito, corpo espiritual, né, que vive no mundo dos espíritos. Acho que está em 1 Coríntios 15, quando ele fala de restauração de corpo, de última trombeta. Aí ele fala, se eu não me engano, no 40 ou no 41. Capítulo 15, verso 40 a 41. Pastor, DVD. no caso aqui tem que ser tratado a nossa alma, né? Nossa alma é o nosso ser. O homem foi feito alma vivente. O homem, ele não é espírito, ele tem um espírito. Ele não é corpo, ele tem corpo, mas ele é a alma. Porque é onde está o intelecto, a volição, as decisões, tudo partindo do seu ser. Então, o homem é a alma. Acho que Jó 33, Jó fala isso. Jó fala assim, ó, acho que é 33:8. Do pó, como tu, fui formado. E do fôlego de Deus eu fui feito. Ele está citando os dois corpos, o físico e o espiritual. Mas nunca disse que ele é nenhum dos dois. Ele é uma alma que precisa desses dois, o físico e o espírito. E o que tem que ser tratado pela palavra? Nossa alma. Entendeu? Então, porque nosso espírito já tem o Espírito Santo. Nosso corpo físico, ele só vai ter transformação não só da última trombeta. Então, quem nos dá direito ao céu ou ao inferno, propriamente dito, é o que a gente aprende, no caso, nossa alma. Entendeu? Mais alguma coisa? A pessoa que se desvia da casa de Deus, apronta um montão de coisa lá fora, aí volta, retorna à casa de Deus, ele vai ser salvo? É o que a gente começou falando lá no começo. Se ele experimentou a salvação, ele tem como desviar. Se ele desviou, ele está ali, mas nunca experimentou a salvação. Então, por que a porta da igreja tem que estar aberta? Para ver se esse camarada se reconcilia com a salvação verdadeira e se salve pelo que Deus é e não pelo que ele pode fazer. Tem gente assim na igreja. Ele está na igreja pelo que Deus pode fazer por ele. Uma casa, um carro, coisa do tipo. Eu vim buscar um casamento. Nada disso está errado. Deus é poderoso para fazer. Porém, você precisa entender. Para ser salvo, você precisa de Deus. Precisa de Deus. Entendeu? O verdadeiro. Fala, irmão. Quem foi? É uma pergunta que eu ia fazer. Eu estava voltando ali na ceia. Uma coisa que eu fico meio intrigado, sabe o que é? Quando vejo muitas lideranças por aí fazendo convite pelo rádio, televisão, chamando as pessoas para tomar ceia, participar da ceia. O irmão acabou de falar, o pastor acabou de falar agora que a ceia foi salvo. Será que essa multidão, muitas vezes eles chamam para lá, para a igreja para tomar ceia, será que está pronto para poder participar? Porque a Bíblia fala que vamos examinar a si mesmo. Depois, como nesse caso, como é que fica essa situação? É a responsabilidade que para a liderança, se as pessoas for lá e tomar ceia indigamente?
um maior percentual de culpa. E essa pessoa não salva, está lá porque foi convocado a estar, também vai pagar seu preço. Esse é o modo indígena. Ela tem consciência, né? Ela tem consciência, né? Se ela tivesse um pouquinho mais de agilidade na mente dela, ia saber que alguma coisa é errada, não está certo. Né? Então a ceia é para os salvos, não é para. Fui Isso aí convocado. é uma caixa, se você isso aí, uma pessoa errada, né? Fazer convite pelo rádio, televisão, chamar isso aí. Eu acho que a ceia seria para o congregado ali, na congregação dele, não fazer convite pelo rádio. É por isso que a gente chama de membro e de congregado. Né? Porque quem é um membro, ele está com tudo nos conforme diante de Deus. E o congregado está ali sem nenhuma preocupação. Muitas vezes ele pode até ir lá num convite desse aí participar. Entendeu? Então, assim, por isso que a gente sempre fala, né? Você que não está batizado nas águas, então é bom que você não participe. Mas aí a pessoa sempre fala, né? A ceia é para os membros, que está querendo dizer os salvos, né? Aquele que está com tudo certinho diante de Deus. Entendeu? É uma das funções do diácono que Paulo falou para Timóteo. Que seja marido de uma só mulher, que era muito comum o pessoal naquela época ter 2 ou 3. Era inteiramente comum. Mas como Paulo estava ministrando a ceia, Paulo deixou bem claro. Timóteo, ó, tem que estar com tudo correto diante de Deus. Então você não pode ter mais de uma mulher, você tem que ser marido de uma mulher só, né? Sendo exemplo dos fiéis, ser exemplo dos seus filhos. Então Paulo sempre deixava isso bem claro. Então, ceia é para crente, salvo em Cristo Jesus. Vitória, meu irmão. Mais alguém? Uma pergunta. Sim, senhor. No teu caso, assim, você está sempre visitando a igreja. Vamos supor, você participou da igreja, da ceia na igreja, vamos supor, no ano 51. Aí vai visitar a igreja, vamos supor, lá em São Paulo. Aí tem um memorial. Aí como é que fica? Participa também? Vai participar? É o que a gente comentou aqui, né? Não dá uma data para quando a ceia é estabelecida. Todas as vezes que comerem, memória de mim. Então, como há esse espaço, não há uma data definida, cada qual tem a sua data, né, de ajuntamento. Então, eu já preguei uma ceia de domingo de manhã e preguei uma outra ceia de uma igreja totalmente diferente no domingo à noite. Eu participei das duas. Porque, e é bom que não me chame para pregar, porque eu costumo desconstruir a infância das pessoas. Né? Porque a pessoa, não, eu cresci assim. Mas não quer dizer que está escrito, irmão. Tem igrejas que tem um número de membros muito grande, que ela tem 2 cultos. Por exemplo, a Adriana, na esquerda, ela fazia culto de 5h30 às 7. Aí 7h30, 9h30. O pastor sai mais dois ele, mas ninguém está lá, os músicos, todo mundo participa. Mas não, já participei. Tem algumas denominações que fazem uma vez por ano. Vai ser uma vez só por ano. Ou uma data. Pastor, falando de Santa Ceia, eu tenho um cunhado que pregava na igreja, né? Vamos retornar a nossa apostila. Esse terceiro ponto. Não, aqui, ó. Cuidados para evitar escândalo. Cuidados para evitar escândalo. Seria resguardar a família, atenção às redes sociais. Algumas coisas que podem vir escândalo. Tá? Evitar algumas situações dúbias. O que seria essa palavra dúbias? Dubiedade é 2 pensamentos. Como Elias falou para Israel, né? Até quando estareis divididos. Aqui dividido é dúbio. Né? Hoje vocês estão com Deus, amanhã vocês estão com Baal. Entendeu? Então, essa é. Tem alguma tradução que fala isso, né? Cocheando. Então, a gente não pode cochear em 2 pensamentos. Porque isso pode nos levar a situações de escândalo. Sempre resguardar a família e a atenção nas redes sociais. A rede social é um púlpito invisível. Então, totalidade na hora
alguma coisa, porque tem pessoas que olham para você como um ponto de referência. Você não pode, de modo nenhum, dar esse mole, tá? E não fazer com que isso vire escândalo. Por exemplo, eu conheço uns irmãos, hoje diáconos, né, que ele bota uma sunguinha de praia quando vai para a praia. Tá? Joga na rede social. E joga na rede social. Ah, pastor, mas isso não tem nada a ver, eu também acho. Mas ele é uma referência. Esse nada a ver, o negócio então não tem jeito. Eu acho assim, se você colocar uma roupa que é anti-solar, né? Você não se queimar, você entrar na água e sair da água sem que aquele sol te queime de uma forma agressiva, tá? Você não vai entrar na praia lá no mar de terno e gravata, você vai ter que entrar no Coerente, né? O Evangelho, ele não apoia os extremistas. O Evangelho não apoia um extremo de terno e gravata e um extremo de sunga de praia. Entendeu? Eu acho que você escandaliza mais indo para a praia com uma roupa de ir para a igreja. Né? Você vai escandalizar mais. E o pior é que a pessoa, por quem veio o escândalo, ela vai sofrer. Então, no afã de ela se tornar zeloso, ela vai se tornar escândalo. Entendeu? E daí por em frente. Só bem rapidinho, está falando aí. A primeira conversa que eu tive foi no campo, que foi com o nosso pastor presidente, eu me recordo muito bem da conversa, e ele falou assim: bom, não está proibido de ir para a praia, né, para a piscina, entendeu? Só não gosta nada. É isso. Entendeu? De forma nenhuma, eu ouvi isso do meu pastor presidente. Entendeu? Não está proibido de ir, só não gosta nada. Não pode escandalizar. Porque você é uma referência. Entendeu? Agora, eu, por exemplo, aí vamos lá. A gente, desde o início, a gente vem falando sobre o Espírito Santo de Deus na vida do diácono, das pessoas. Quando o diácono é o que ele é instruído pelo Espírito Santo de Deus, ele muda o caráter dele, ele muda as suas vestes, ele muda o seu pensamento, entendeu? Se não me perdoa pelo que eu vou falar, ou que se alguém pensa da forma diferente. Entendeu? Eu antes que eu ia para a praia, eu ia sem camisa, de sunga de praia, entendeu? Hoje eu não sei ir para uma piscina se eu não tiver com a bermuda que bate no meu joelho e uma blusa térmica por cima. Entendeu? Se eu fosse, se eu não tiver a minha blusa térmica para ir, que hoje tem a blusa térmica para. Antigamente não tinha isso. Mas hoje tem a blusa térmica, se eu não tiver, eu não vou. Porque eu não me sinto bem sem camisa. Entendeu? Hoje eu tenho hoje, eu estava deixando ontem no guarda-roupa lá de casa, eu tenho uma meia dúzia de sunga de praia lá em casa. Não utilizo mais. Porque hoje eu entendi que eu sou referência. Hoje eu entendi que se eu estiver lá na praia, a praia é um lugar que você está exposto a isso, entendeu? Mas alguém sempre vai te ver. Você falando isso aí me fez lembrar um tópico da vida. Eu fui com a minha esposa e meus filhos em Arraial do Cabo. Tem aquela praia da escadaria de madeira. Sim. É muito bonito para descer, para subir, anda é muito. Eu olhei para cima e falei, foi disso aí que eu desci. Para descer, né? Para descer, diz o adágio popular, todo santo ajuda. Agora você pesado na areia, na água, para subir aquilo de volta. Eu cheguei lá às 10h30 da manhã. O Pontal está lá. Eu estava de boné, uma camisa dessa, né? Minha bermuda lá, estava de chinelo, padrão praia. E meus filhos afoitos foi na frente, que queria ver a escada logo. Eu esperei minha esposa carregando uns trem, né? E na praia tudo é caro. Aí, uma muvucada, irmão, para descer a escadaria. Do nada, completamente do nada, eu escuto uma voz assim: Pastor Jair! Falei, não. Aqui não é possível. Eu não atendi, irmão. Primeiro, que eu detesto gritando meu nome no meio da rua. Parece que eu sou maluco. E eu não, até que a pessoa chegou perto de mim, e o De Costa, com esses trajes, a pessoa, pastor. E a população praiana, 1%, está vindo da igreja. Um pouco assim, pastor, na praia, cadê? Quando ele chegou perto de mim, eu descobri que o indivíduo que me reconheceu de costa era meu vizinho.
Aí, na hora, o Espírito Santo me disse assim: se você estivesse fazendo uma bobagem, tão longe de casa, ele não ia te chamar pelo nome, porque você talvez não estaria com os trajes que a sua salvação determina. Né? Se você estivesse com a mulher dos outros, se você estivesse com um som alto que não fosse a música típica que você escuta, se você estivesse falando um palavrão da vida, não tem ninguém, não tem, não. Paulo diz que é uma nuvem de testemunha. Entendeu? Aí, não vão ficar ali comigo, eu tenho uma barraca, eu tenho um trailer do meu pai. Eu falei: irmão, você me conheceu, eu até suporto, mas queria ficar contigo, não quero não. Eu contigo direto na igreja, cara. Não, mas eu vou lá, eu vou com meus filhos e minha mulher, deixa a gente ficar. Porque eu conheço o indivíduo. Ele ia sentar e fazer 1000 perguntas da Bíblia. Eu falei: não, filho, eu vejo que está na minha cabeça. A única mensagem que eu tenho para você, eu falei para ele: a única mensagem que eu tenho para você na beira dessas águas é um Jonas. Eu falei: eu vou jogar nos peixes por custo. Bata no seu pai, vai. Ele foi até entendeu, foi lá para o trailer do pai dele. Mas é assim que as pessoas veem a gente. Quem nos conhece sabe quem somos, independente da roupa que estamos usando. Mas o nosso comportamento, ele vai depor contra nós ou a favor de nós. Então, como o irmão aqui falou, você não está impedindo de não. Mas o que você vai postar, como você vai postar, no culto onde eu preguei, um diácono não estava na escala de serviço, aí foi com uma camisa, né, assim, de manga curta e de gola. Camisa polo? Não, era social, porém camisa manga curta. Né? Aí ele botou o botão que ele desabotou 1, 2, 3. Quando é o terceiro desabotoado, e ele com um peito igual o Tony Ramos, né? Aí deixou aquele peitão cabeludo. Fiquei olhando o altar assim, eu falei: gente, o que aconteceu com esse cara? Aí alguém falou assim para ele assim: não sei o que. Não, está de serviço. Eu falei: então você deixou de ser diácono, porque você não está de serviço. Né? Quer dizer, eu só queria fazer aquilo. E detalhe, tirou foto, fez selfie, tirou foto com um e com o outro. Campeão, falei: eu discordei completamente. Eu falei assim: ó, pelo modo, não pela pessoa que você é, pelo modo, um montão de gente ouve você com outra expectativa. Não conhece. Entendeu? Então, é possível que a gente cause escândalo até nas coisas que a gente não acha que é escandalosa. Entendeu? Então você pode olhar minha rede social lá, já é um pedido para você me seguir no Instagram. Pode ir lá no seu Instagram e me seguir lá. Se a minha mulher não botar foto minha, eu não boto. Às vezes eu não me ligo. Né? Tem que deixar ele ativo lá para não perder os seguidores. Então é de suma importância que você poste. Pode postar, mas desde que tenha coerência com o cargo que você exerce. Entendeu? Vamos lá que a hora partiu. Temos 9 minutos para encerrar. Tiro pra caramba. Todo dia. Esse tópico essencial, que é o quarto, ética com o dinheiro da igreja. O dinheiro da igreja, tudo bem que eu acho difícil ter um diácono hoje com um secretário, um tesoureiro, mas eu já ouvi boatos, escuta essa, já ouvi boatos de uma igreja onde eu preguei, que para você ir na galeria, você sai do foco da câmera. E o cara estava subindo as escadas da galeria, metendo a mão na salva e botando a mão no bolso dele. Por quê? Porque estava vendo alguns desfalques e ninguém tinha prova de nada. Então botaram uma câmera tão pequenininha que eles não perceberam. Aí descobriram que estava com desfalque. O diácono pegando da salva enquanto saía e subia, que era o degrau era assim, né? Então aqui nessa curva era um ponto cego. Então tiveram que botar ali no ponto cego para descobrir o que estava acontecendo com o dinheiro da salva. Aí eu te pergunto: o camarada de ser salvo? Estava lá nos quintos do inferno infeliz. Ele estava usando terno e gravata. Mas nunca experimentou a salvação. Cara. Entendeu? Infeliz da Costa Roca. Ó, como agir diante de boatos e crise? Vamos ler Provérbios, capítulo 15. Crítica, né? Crise não, crítica. Provérbios 15, verso 1. Vamos
Vamos ler Provérbios. O que Salomão fala sobre isso? O ato e crítica. Provérbios 15, verso 1. Você pode ler. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra suscita a ira. No resumo, nós somos pacificadores e não incendiários. Quando você encontra uma crise, você não tem lado. Quando você encontra uma crítica, você não tem lado. Você apazigua a situação. Entendeu? É branda, porque os nervos são a flor da pele. Você vem e joga gasolina no fogo, aí dá ruim. Então, nossa vocação é apaziguar as coisas, tá? Pastor, acho que o segundo versículo aí também diz mais claro ainda do que essa questão, né? O papel do diálogo e da reconciliação. Mateus 5, verso 9. Vamos ler? Mateus 5, verso 9. Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. No resumo de Jesus, quem não pacifica não é filho. Se você não faz uma pacificação, onde há um ambiente que pode levar a um desfecho trágico, você tem a chance de falar, não, fulano está certo mesmo. Quem errou foi Beltrano. Beltrano teve esse direito. Não, você tem que entrar com uma palavra branda. Você é filho de Deus, olha. Da tua boca não pode sair uma água suja e uma água potável. Tiago fala isso, né? Então, quer dizer... O que tem de gente que bota lenha na fogueira. Aqui retorna a nossa conversa. Uma pessoa dessa não é salva. Não é. Vai nós falar isso. Vai. Por isso que a gente está aqui dentro. Obviamente que a gente vai suscitar ira. E aí já é a nossa palavra branda, né? Mas com um ensino temático, calmo, abrangente, como nós estamos fazendo aqui, a gente chega nesse denominador. Com certeza. Mas... o silêncio nunca deve também acalma a conversa. Sim, não sabe falar, fica quieto, né? É isso mesmo. Salomão fala que até o tolo, quando se casa, faz sábio. Salomão é sinistro. Salomão diz que o tolo se torna sábio e cala a boca. Olha isso. Então, tem aquela palavra também que diz que sabe no ouvir e tardinho de falar, né? Exatamente. Porque de repente você ouviu, você não entendeu, mas se você der uma hora ali, você vai acabar entendendo o que a outra pessoa quer dizer. Vamos lá, vamos continuar aqui. Aplicação prática. Elaborar um código pessoal de conduta. Uma simulação de situações difíceis. Debate sobre dilemas éticos e sociais. Reais. Eu tenho que anotar aqui esse código. Deu a minha luz aqui para baixo. Gente, isso aqui é uma parte B do que a gente falou em cima, né? Do Provérbios e de Mateus. Você elaborar um código pessoal de sua própria conduta, você vai simular uma situação difícil antes que ela chegue, então é preciso ter esse tipo de comportamento, tá? Que você seja o fim da discussão, não o começo dela. O diácono, ele é um referencial dentro e fora da sua igreja. Seu testemunho, sua ética, sua vida familiar influenciam na imagem do evangelho que ele prega. Por isso deve cultivar uma conduta irrepreensível como a luz do mundo. Mateus 5,16. Vamos ler. Mateus 5, verso 16. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Ou seja, tem uma maneira de glorificar Deus com seus atos. Eles precisam ser luz para quem está vendo. Não dúvida, nenhuma uma ética, né, comportamental deturpada.
pelo contrário. Mantendo as boas obras diante de todos, para que isso glorifique a Deus. Quais as áreas da minha vida eu devo reforçar? Honestidade e transparência? E como está o meu testemunho diante da minha igreja, a igreja que eu congrego? Tendo todo o cuidado de não expor a minha família, nem minha vida pessoal nas redes sociais. Tá? Eu sigo uma pessoa, já vi uma, duas, talvez três, que ele quer, né, se declarar para a esposa dele, mas ele não soube usar as palavras. Eu não sei se eu falo para vocês. Calma aí. Nos ajuda a exercer tudo que lemos, tudo que comentamos, para não cair na contradição da nossa própria fala. Que sejamos tudo isso que nós declaramos aqui nesta apostila para a glorificação do teu nome. Agradecemos por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora,